Olá, gente! Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. E a aula de hoje, meus amores, é de história. Então, pega teu livro de história para a gente fazer as nossas atividades e aprender mais um pouquinho, tá? Então, abra um livro de história na página 42. O assunto de hoje é meios de transporte. Observe a imagem. O carro ou automóvel foi inventado pelo alemão Carl Benz. Era um veículo com 3 rodas e que se movimentava graças a um motor de combustão. Benz, que criou a empresa que deu o nome a Mercedes-Benz, recebeu a patente número 37.435 entre 1885 e 1886. Em 1879, o americano George Sheldon perdeu uma patente por um veículo semelhante e a recebeu em 1985. Ele nunca construiu sua invenção. Então, temos aqui a primeira imagem, a invenção de Carl Benz, né? E embaixo temos outras imagens. Há muito tempo as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diversas maneiras. A tração humana, tração animal, bicicleta, automóvel, canoa e navio. Então, às vezes era trazido pelo homem, pelo animal ou através, o meio de transporte, através da bicicleta. Depois surgiu os automóveis, canoas e navios. Então, todos esses daqui são meios de transporte, de tirar algo, transportar algo de um lugar para o outro, tá? Vejam que ao longo do tempo, esses veículos, esses meios de transporte foram se modificando. Página 43. A grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente, estamos tão adaptados aos meios de transportes que fica difícil nos imaginarmos sem eles. É bem verdade que eles mudaram bastante e que cada região do país está adaptada a um meio de transporte que atende às necessidades das diversas comunidades. Então, para a gente é difícil a gente imaginar um lugar sem transportes, sem esses meios de transporte. Agora nós vamos observar alguns transportes que vão através da terra, pela terra, são transportes terrestres. Temos aí, os transportes terrestres trafegam na terra, são muito variados e podendo ser motorizados ou não. São exemplos a bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carroça, o trem, o metrô, o caminhão, o ônibus, o automóvel. Entre eles, encontramos os classificados como transportes coletivos, que transportam muitas pessoas. O ônibus, o trem e o metrô são transportes coletivos. Já a bicicleta, a motocicleta e os automóveis são chamados de transportes pessoais, transportes individuais, tá? Que é da pessoa ou da família. Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs presentes nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Apesar de serem consideradas ultrapassadas, as carroças puxadas por animais são alguns dos poucos meios de transporte que têm acesso em algumas localidades e terrenos irregulares. E na página 44 a gente vai falar sobre alguns transportes que vão pela água, chamados transportes aquáticos. Eles trafegam pelas águas dos mares e dos rios. Deles fazem parte desde transatlânticos, que transportam passageiros, aos navios mercantes, que fazem o transporte de mercadorias. Também são aquáticos a canoa, a lancha, o iate, a jangada, a balsa,
a chalana, a gaiola. Mas não é a gaiola do passarinho não, tá? É o nome de uma embarcação. Estes dois últimos são muito utilizados nos rios da região norte do Brasil, ou seja, lá perto da Amazonas, né? Manaus, Pará. Os transportes aquáticos que navegam nos mares e oceanos são chamados marítimos. Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos pequenos de pequeno porte, como iates e barcas, são motorizados. Porém, para as embarcações com velas, não existe forma maior do que os dos ventos. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são chamados de transportes fluviais, tá? Então, quando é no mar é marítimo, quando é no rio é fluvial. E outra coisa, você pode ver que tem alguns que são com motor, que tem motores, e outros não, tá? Precisam do vento, da vela. Página 45. Agora nós vamos falar de alguns transportes que vão pelo ar. Os transportes são chamados de transportes aéreos. Eles trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo dos que são movidos graças à ação do vento, sem a força de motores para impulsioná-lo. Ele transporta poucas pessoas e exige um treinamento especial para quem vai manejá-lo. Atualmente é mais usado para turismo e competição. Então, balão, ele é um exemplo de transporte aéreo que não tem motor. Ele precisa só do vento, das condições de vento, tá? Do clima. Dos que são motorizados, além dos aviões de grande porte, né, que levam muitas pessoas, que podem transportar muitos passageiros, existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Eles são mais utilizados para pequenos trajetos e não precisam estar muito alto para trafegar, para andar no ar. Os considerados mais velozes são o foguete e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Elas são as únicas que levam astronautas para o espaço, onde fazem pesquisas muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Então, aí, esses daí, ônibus espaciais, aeronaves, foguetes, eles são bem mais rápidos e eles podem ultrapassar, né, a nossa atmosfera terrestre e ir por espaço, investigar, pesquisar outros planetas. E transportes de hoje, nós temos na página 46, temos alguns transportes como barco, trem, ônibus. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares os serviços de transporte coletivo são deficientes, ou seja, são ruins e inseguros, não tem segurança nenhuma. Muitos veículos estão em péssimas condições e estão sempre cheios de pessoas indo e vindo, superlotados. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, que é o carro, e o barco são os meios de transporte mais utilizados em nossos dias, tá? Então, quando eu for perguntar quais são os mais utilizados, vocês vão saber que são esses daí, tá? Vamos para as nossas atividades. Você utiliza meio de transporte para ir à escola? Eu sei que a maioria de vocês, ele vai para a escola andando, né? Mas alguns utilizam algum tipo de transporte. Pode ser moto, pode ser bicicleta, pode ser ônibus, tá? Quando você também vai ao parque, ou vai ao mercado, ou à casa da sua avó, você utiliza. Aí, se você utiliza, você vai dizer sim e vai dizer qual é. Se não, aí você vai dizer por quê, né? Provavelmente porque você mora próximo.
Segunda questão, você vai completar os espaços utilizando as palavras abaixo. Então, nós temos aí aviões, rápidos, curtas, mercadorias, inseguros, combustão. Então, você vai ler a frasezinha e vai dizer qual é a palavrinha que está faltando em cada uma dessas frases. Página 47, você vai circular os transportes usados em distâncias curtas. Quando a gente vai para, por exemplo, para um lugar curto, que não precisa fazer uma viagem muito longa, qual desses daí, né, você vai circular que a gente pode utilizar, tá certo? Quarta questão. Faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte. Pode ser um transporte terrestre, aquático ou aéreo, tá? Você que vai criar. Então, desenhe ele aqui no espaço abaixo e não deixe de dar um nome à sua invenção, né? Você vai botar o nome, como é o nome desse novo meio de transporte que você criou, tá certo? Quinta questão. Descubra a mensagem escrita no emaranhado de letras. Então, eu tenho um monte de letras aí, juntas, e vocês vão tirar aquelas letras que não fazem sentido, tá? E vai deixar somente a frase que faz realmente sentido, tá? Sexta questão. Classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. Então, nós temos aí os meios de transporte e você vai dizer se ele é terrestre, aquático ou marítimo, né, fluvial, ou aéreo. Por exemplo, o trem, ele é terrestre, aquático ou aéreo. Aí você bota a respostinha do lado. Isso vai fazer em todos esses meios de transporte. E o sétimo é para completar os espaços abaixo.